Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa e dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante, para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim, é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante, ele é dinâmico, ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda, o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo, com Luiz Araújo e Bruno Henrique
ou o Cebolinha, com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí, algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima, veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando, está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade. Hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite ele pode usar 4 jogadores no meio-campo e aí mataria esse problema. Mas repito, e a trajetória do Tite indica isso. Ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí, você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular, tem que ficar como opção, Bruno Henrique ou Cebolinha? O Flamengo tem muitas opções.